amigos da história, estou de volta. Antes de Mazzaropi fazer sucesso na TV, cinema, teatro, Genésio Arruda foi pioneiro neste gênero que consagrou o caipira mais famoso do Brasil, Mazzaropi. Mazza era fã de Genésio, o qual serviu de inspiração para que ele pudesse criar seu personagem. Segundo o canal Coisas do Jeca, link na descrição abaixo, Mazzaropi teve alguns professores, alguns comediantes que o inspirou. Como, por exemplo, Cornélio Pires, Sebastião Arruda, de quem Mazzaropi imitou o andado. No entanto, a grande inspiração veio de Genésio Arruda. Este é o vídeo de hoje, a história de Genésio Arruda, o comediante esquecido. Obrigado por se inscrever no canal, é de graça, não paga nada. Eu sou Marconi Miranda, pegue seu cafezinho e vamos para a história. Genésio foi um dos pioneiros na representação do caipira em peças e filmes, antes mesmo da aparição de Mazzaropi incorporando o nosso caipira. Genésio, então, já levava essa imagem aos palcos e às telas da época. Infelizmente, este grande nome nunca é citado como as fontes de inspiração destes grandes artistas, como, por exemplo, Mazzaropi. Raramente se ouve falar o nome de Genésio Arruda na história do nosso cinema, na história de nossa comédia. Genésio foi um artista muito importante nos anos de 40 e 50. Foi ator, cantor, humorista, atuava em rádio principalmente, mas esteve presente também em cinema, teatro e na televisão. Foi ele o primeiro artista a se consagrar com o gênero caipira nos meios de comunicação. O início de sua carreira artística foi em circo e sua estreia profissional foi em 1923 na peça O Caipira de Tinguá, da companhia de Mário Freire. Com Tom Bill, fundou a companhia Despartes Cômicos e apresentou-se em todo o estado do Brasil. Antes Mazzaropi, que fez muito sucesso, era Genésio Arruda, o caipira das peças e dos filmes. Seu estilo era uma mescla de um italiano exagerado com o nosso simplório caipira. Em 1930, ele fundou sua própria companhia de teatro. Apresentava-se então ao lado também de sua esposa, a atriz Noêmia Liedo. E seus filhos também eram músicos. Genésio Soares de Arruda Júnior nasceu na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, em 28 de maio de 1898. Cantor, compositor, radialista, cineasta e produtor de cinema, iniciou sua carreira profissional em 1923, atuando na peça O Caipira de Tinguá, na companhia de Mário Freire. Fundou, ao lado de Tom Bill, a companhia Despartes Cômico, apresentando-se em todo o Brasil. Estreou no cinema em 1924 no filme Vocação Irresistível, sendo considerado um dos pioneiros na representação caipira em peças e filmes que mais tarde inspiraria Mazzaropi. Foi um dos pioneiros da música sertaneja, apresentou-se em diversos programas de rádio cantando música sertaneja. No ano de 1929, gravou seu primeiro disco interpretando a marcha Vai Santinha e o foxtrot Odalisca. No mesmo ano, participou do primeiro filme sonoro brasileiro, Acabaram-se os Otários, no qual fazia o papel de um caipira. No final da década de 30, teve um programa radiofônico na Rádio Tupi, São Paulo. No mesmo ano, filmou Lua de Mel. Formou então o grupo Genésio Arruda e sua gente. Ainda em 1930, gravou o Catererê, Trova do Sertão. Em 1931, dirigiu o filme Campeões de Futebol, com Ótila Amorim e o cantor paulista Paraguaçu. Nos anos 30, dirigiu a companhia Genésio Arruda de Teatro e Revista, que encenou, dentre outras, a revista Moinho do Jeca, com J. Aimberê como maestro.
Já no ano de 1941, gravou com o grupo sua gente os gêneros humorísticos Viagem do Genésio e Olhar e Gostar. Nessas gravações, contou com a participação de Luiz Gonzaga, então em começo de carreira, na sanfona. Nos anos 50, apresentou o programa de rádio A Hora dos Municípios. Mazzaropi sempre foi fã de Genésio e o convidou para participar de 3 de seus filmes. Em 1961, atuou no filme Tristeza do Jeca, de Mazzaropi. No final da carreira, apresentou shows intitulados Genésio Arruda e sua Bandinha. Como radialista, atuou nas rádios Record e Bandeirantes de São Paulo. Genésio Arruda foi um comediante de enorme talento, tendo atuado no rádio, teatro, televisão e cinema. Infelizmente, ele não é lembrado nos dias de hoje. Genésio Arruda faleceu em 3 de outubro de 1967, aos 69 anos. Por ironia do destino, ele veio a falecer com a mesma idade de Mazzaropi. No cinema, Genésio atuou em Vocação Irresistível, Acabaram-se os Otários, O Amor Não Traz Vantagens, Minha Mulher Me Deixou, O Babão, Lua de Mel, Canções Brasileiras, Tom Bill Brigou com a Namorada, Sobre o Armário, O Campeão do Futebol, O Dia é Nosso, Carnaval em Lá Maior, Zé Periquito e as Aventuras de Pedro Malazartes. Infelizmente, a maioria dos filmes que Genésio Arruda participou se perderam com o tempo. Pode ser que esses filmes estejam arquivados em algum lugar. Na televisão, nos anos 50, ele fez por um ano um programa de circo e na rádio trabalhou na Rádio Tupi de São Paulo e mais tarde atuou ainda nas rádios Record e Bandeirantes. E muitos anos depois, em 1960, apresentou o programa A Hora dos Municípios. Este boneco de ventriloquia, muito famoso e muito vendido em algumas lojas do Brasil, tudo indica que ele foi inspirado em Genésio Arruda, já que o rosto parece muito. Pioneiro em levar aos palcos e telas a figura do simplório homem do interior, Genésio Arruda é um nome quase nunca citado na história da dramaturgia nacional. Com a preocupação de recuperar a vida e obra desse grande ator, comediante, muito popular em sua época e hoje quase esquecido, Nilva Costa Luz apresentou a dissertação de mestrado Genésio Arruda, um caipira na cena cultural paulista, no programa de pós-graduação em artes visuais do Instituto de Artes na Unesp, campus de São Paulo. A pesquisadora conta como Genésio Arruda, representando o caipira, foi um dos mais produtivos artistas populares brasileiros num amplo período que vai de 1924 a 1967. O trabalho apresenta dados que contribuem para a historiografia do teatro popular brasileiro, diz Nilva. Embora esteja centrada na produção teatral, a dissertação destaca o papel de Genésio como um dos percussores do cinema brasileiro, sempre representando seu personagem caipira. Ele participou do primeiro filme sonoro brasileiro, Acabaram-se os Otários, de 1921. Que pena que os otários não acabaram. Continuam mais vivos do que nunca. E em 1931 dirigiu seu único filme, Campeões de Futebol, primeira tentativa de levar à tela uma história de ficção sobre o esporte. Genésio Arruda não foi o primeiro nem o último a representar o caipira em suas produções, mas o fato dele ter feito como personagem fixo durante toda a sua carreira tornou, ao lado de Sebastião Arruda e Mazzaropi, um dos mais marcantes populares representantes do gênero, concluiu a pesquisadora. Sendo assim, Mazzaropi foi muito influenciado por Sebastião Arruda, o qual imitou o seu andado. E é claro, a maior influência foi deste grande comediante Genésio Arruda, de quem Mazzaropi era fã.
Como dizia o velho guerreiro Chacrinha, na TV nada se cria, tudo se copia. Com todo respeito ao mestre Mazzaropi. Pensando em pagar uma prestação, olhar, gostar, namorar. É um hospício para dois, olhar, gostar, namorar. Este foi o vídeo de hoje. E você, já ouviu falar em Genésio Arruda? Deixe aí nos comentários, eu quero saber. Obrigado pela companhia. Você já sabe, estou indo embora, mas eu voltarei.